No ar, a partir de agora, em todas as plataformas de áudio, o videocast e podcast da Bandeirantes, que chegou em 2024 dando o que falar. E eu tenho a honra, tenho o prazer de apresentar o Sem Retranca de hoje com o João Batista. Tudo bem, João? Tudo bem, Juliano. Um abraço a você, um abraço ao nosso convidado, que daqui a pouco você estará apresentando. É um convidado que a gente gosta bastante, que convivemos juntos, né, há pelo menos 20 anos aí de Goiás Esporte Clube, de programas de rádios, né, de ir na empresa dele vir nas rádios que a gente trabalhou ao longo desses anos. Então é um prazer, mas assim, você não sabe a alegria que eu estou em poder receber esse homem, né, esse torcedor. Daqui a pouco nós vamos falar do time, né, desse conselheiro e desse atual presidente do Conselho Deliberativo desse time, que daqui a pouco nós estaremos aí revelando, mas é uma honra para mim participar desse podcast, mais uma vez, do Sem Retranca, Juliano. E alegria ter você comigo de novo no Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia. Eu tenho a honra de poder dizer que o convidado da vez hoje do Sem Retranca é um grande amigo, é um grande conselheiro que tenho. Aliás, me viu crescer no rádio lá atrás, em setembro de 1997. Eu estou falando do presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, empresário, pai, né? E que pai? Vanderlan Alcântara. Que honra te receber no Sem Retranca da Bandeirantes. Seja muito bem-vindo. É um presente nosso te receber aqui no Sem Retranca da Bandeirantes, esse projeto inovador da Bandeirantes. Se sinta em casa, Vanderlan. Oi, Juliano, essas palavras me emocionam, viu? Emociona mesmo. Eu que te acompanhei desde o início da sua carreira, um garotinho na rádio, já falava com todo o talento. Eu falei, esse vai longe. Eu acreditei e hoje vou ser esse profissional respeitado em todo o meio de comunicação. Você pode ter certeza que esse convite seu é uma honra para mim participar. Certo? E eu estou feliz também agora rever meu grande amigo João, meu parceiro, meu amigo, cara que a gente tem toda a confiança, sabe? E eu fico muito grato pela parceria e pelas considerações e o carinho que você tem com a gente. E eu sempre tive carinho pelo Vanderlan, que é o nosso convidado, o João Batista, que está comigo, a câmera está aberta, você está vendo o Vanderlan, que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. E eu vou te falar uma coisa, o Vanderlan já foi um grande conselheiro e ainda é um grande conselheiro na minha carreira como profissional e também pessoal. E eu me lembro de uma revelação que ele disse o seguinte, João, eu não posso mexer com um clube de futebol agora, eu tenho outras prioridades na minha vida. Por que você caiu para dentro do Goiás? Caí porque quando eu era garoto, a gente sonha alto, talvez primeiro ser jogador. Eu não tive o talento, nem a capacidade, nem a oportunidade. E ao desenvolver a minha área empresarial, eu falei, quem sabe um dia eu posso servir o meu clube, que é o Goiás Esporte Clube. Aí botei na minha cabeça que um dia seria presidente do Goiás. Coisa de criança, adolescente, etc, né? E assim não saiu da minha cabeça. E sempre acompanhando o Goiás nesses 40 e tantos anos, e em uma determinada ocasião chegou a oportunidade de eu dar uma opinião dentro do conselho, já era conselheiro, e parece que minha opinião parece que foi um desafio e interpretado como oposição lá dentro. Aí o que aconteceu? Eu perguntaram, fiz a resposta à altura, que criou uma certa desarmonia. Meus filhos achou que fui muito audacioso, faltei com respeito com o senhor Alê, e me chamando a atenção, eu tive a humildade, a hombridade de pedir desculpa ao senhor Alê antes dele morrer, pedi até perdão, porque eu usei umas palavras que talvez não merecia. E diante disso aí, o que aconteceu? Algumas pessoas que pensavam que era oposição começou a me ver diferente, achando que eu poderia ser útil. A partir de lá, várias comunicações, várias pessoas me convidou para aproximar. Mas, por causa dos meus prazeres, eu achava que no momento não era propício. Chegou um momento que o senhor Alê estava já internado nos últimos dias da vida dele, e ele tinha me falado que queria um sucessor dele. E quem poderia ser o sucessor dele, da vontade dele, era o Vanderlan da Faz Café. Aí, quando chega esse apelo, através dos filhos, sobrinho dele, eu não tive como negar. Eu achei que talvez não era o momento, mas
a moção falou mais alto e eu acabei aceitando esse cargo. Aliás, era para ser presidente, eu achei que devia ser vice-presidente, porque não estava preparado, interagido dentro do grupo para mim chegar a usar uma posição de presidente. Eu não poderia, porque talvez eu seria inútil lá. A partir dessa hora eu aceitei, tomei posse, mas eu comecei a participar mais, aproximar mais. Agora chegou poucos dias atrás, o Edmin, nosso presidente atual, pediu um afastamento e eu assumi isso aí. E desde a hora que eu assumi, eu estou atuando em todos os pontos para ter conhecimento onde eu posso ser útil. E já passei praticamente 95%, 96% em todos os pontos que eu posso ser útil. Não que eu vou interferir. Não interfiro no departamento, que não me cabe. Mas meus olhos estão vendo aonde eu posso ser útil, certo? E essa visitas minhas presenças, talvez está sendo benéfica, mas talvez um pouco interpretado como um penetra, talvez em algum sentido. Eu acho que pessoas que talvez não pensam como eu, estão achando isso. E eu faço aquilo que eu penso, na minha forma, como eu sempre fui. Onde eu entrar, eu assumir a responsabilidade, eu vou mostrar a minha cara, certo? Então, você desculpa, talvez a gente vai prolongar assim, mas eu tenho que ser... É um momento? E eu estou aqui para responder todas as perguntas de vocês. João Batista, Vanderlan e seu cartão de visita no Sem Retranca da Bandeirantes. Como eu disse, Vanderlan, um grande prazer recebê-lo aqui. O senhor sabe a estima que eu tenho pelo senhor. O senhor vai lembrar de uma ocasião, foi no aniversário do senhor, não sei quantos anos. Nós fizemos um jogo lá no Alphaville, com o Evandro Gomes, o José Carlos Lopes, com o Amarildo Gonçalves. No Sucatão. No Sucatão, era o Sucatão. E contra o time, nós fizemos um cata da rádio. Os amigos Vanderlan. Até Lopes. Eu fui o treinador, nem me recordo o placar, mas nós fizemos tivemos uma manhã, tarde muito agradável com o aniversário do senhor. E o Amarildo, o Lopes, são pessoas assim, que a gente gosta bastante. E essa convivência realmente ela foi muito salutar e muito benéfica, né, para todos nós. Na época nós trabalhávamos, eu e José Carlos Lopes e o Evandro Gomes lá na TV Brasil Central com a equipe do Mané. Saudoso Mané de Oliveira, que nos ensinou muito. Seu Vanderlan, a função do presidente do Conselho Deliberativo, que é uma pergunta assim, porque quando da mudança do estatuto ficou isso no ar. O que representa o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás atualmente? Boa. Bom, isso primeiro, de acordo com o estatuto, você sabe o que é fiscalizar, a primeira coisa. Queira ou não queira também, tem um CPF dele lá que ele é responsável por qualquer ato do Goiás Esporte Clube. Ele não é funcionário, não é remunerado. E qualquer ato dentro do Goiás, a responsabilidade, a autoridade máxima é o presidente do Conselho Deliberativo. Foi onde eu assinei e estou correspondendo. Com todo o respeito ao pessoal dos conselhos, o Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, tudo isso, são pessoas super responsáveis, mas tem que ter união para decidir. E, de acordo com o estatuto, a gente tem esse poder também de decidir quando se trata de empate, alguma coisa assim. Na verdade, depois, de acordo com o estatuto, pelo que eu entendi, que eu já li, praticamente o presidente do Conselho Deliberativo é a autoridade máxima do Goiás, certo? E que talvez não é reconhecido por próprios funcionários. Tem alguns funcionários que pensam que não é, certo? Mas as coisas estão mudando, João. Está mudando. E vai mudar mais. Porque eu não sou homem de pular fora do barco na hora que estiver afundando. Eu vou até o fim. Certo? O Vanderlan não aguenta. Que não aguenta? Sou uma pessoa, já passei grandes dificuldades na minha vida, superei grandes problemas na minha vida, e o Goiás não vai ser ele, vou sair fora. Então eu me considero não como autoridade, mas vejo um presidente do conselho como uma célula máxima do Goiás hoje. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta que até uma dúvida recorrente do torcedor do Goiás, o João sabe disso. A gente, às vezes, na comunicação antes, a gente falava com o torcedor pelo telefone. Hoje o torcedor, o internauta, ele participa o tempo todo com a gente, né? No chat, no WhatsApp da Bandeirantes, e muita gente fala assim, ó, o Vanderlan, como presidente do Conselho Deliberativo, vai ser uma rainha da Inglaterra, vai ter alguém por trás dele. Como é que você recebe isso? Não sei se você já ouviu isso também. Porque, Vanderlan,
como empresário, vamos colocar bem claro aqui, você deixou sua marca na empresa, que é a Vaz Café, né? E eu queria te ouvir. Como é que você digeriu isso? Se isso já chegou no seu ouvido? E como é que você vê essa questão? Isso aí é para quem não me conhece, para pensar que eu sou uma pessoa comandada. Eu sou a pessoa que respeita a hierarquia. A partir da hora que tem um cargo superior ao meu, com certeza eu vou respeitar e obedecer até as normas. Mas a partir da hora que eu assumi a presidência, eu faço dentro dos estatutos, dentro das normas do clube, que eu vou aplicar. Não dependo de opiniões dos outros. É evidente que a gente tem alguns consensos que tem que ser reunidos junto com os outros conselhos administrativos, conselhos fiscais, aquelas pessoal importante, tem pessoas do jurídico muito importante, já reuni com eles, departamento jurídico, que a gente tem que escutar, que eles entendem mais do que a gente, sabe? Eu aceito opiniões, mas não sou comandado lá dentro, não. E quem pensar que o Vanderlan vai ser comandado, jamais, está perdendo tempo. Jamais vou ser comandado. Eu faço a minha forma dentro das normas e dentro do estatuto. Como que o senhor recebeu, o senhor Vanderlan? Já tem quanto tempo que o senhor está como presidente? Um mês, mais ou menos? Não, tem 21 dias. 21 dias. Como que o senhor recebeu o conselho? A que pé estava? O clima do conselho? Porque assim, o Goiás vem de um rebaixamento, vem agora de um início muito ruim e vários conselheiros, pelo menos é o que chega até nós, insatisfeitos, né? Claro, com o momento péssimo que vive o Goiás, principalmente no futebol. Como que o clima, como foi a forma que o senhor recebeu o Goiás Esporte Clube, principalmente com o clima entre os conselheiros? João, eu fui muito infeliz nesse momento de assumir na hora H, onde o Goiás foi desclassificado do Campeonato Goiano, agora desclassificado na Copa Verde. Então, você imagina o clima que estava entre os conselheiros. Eu participo de um grupo grande dos conselheiros do Goiás. Eu via uma desunião, uma coisa assim, que é assustadora. Eu só não saí do grupo porque eu sou, igual eu falei, eu não saio fora, não pulo do barco. Eu tenho que ouvir aquele momento, a opinião e tudo. E tinha gente lá dentro que estava desabafando, um sentimento muito forte pela desclassificação, mas tinha as pessoas também que estavam tumultuando, em vez de ajudar, tá conturbando mais o ambiente. Eu procurei aproximar para ver se amenizava os problemas. E graças a Deus encontrei o apoio de maioria. Falta algumas pessoas ainda me conhecer pessoalmente para a gente se unir mais, juntar mais para superar essas dificuldades. Mas confesso você que com essa chegada de novo comissão técnica aí, as coisas vão mudar. Vai mudar e eu senti firmeza, João. Se inscreve que eu estou te falando. Eu sou um dos responsáveis agora por essa nova equipe que está chegando aí. Você pode ter certeza que eu vou assumir de frente a responsabilidade. Que isso aí eu compartilhei, eu estou junto. Na passada eu não tinha nada a ver, eu estava por fora de tudo. E com essa participação minha, eu percebi que as pessoas estão unindo mais. Inclusive, a maioria dos conselheiros já está falando diferente, mudou um pouco os discursos. Mas eu sei que tem muita coisa ainda para melhorar. Depois que o Ailê faleceu, eu me lembro que o Sérgio também esteve numa edição do Sem Retranca, também comigo e com o João Batista, pela Bandeirantes, a grande rádio do centro-oeste do país, e ele falou que o Goiás perdeu um pouco da sua identidade, pela governança, né, pela nova cúpula diretiva. O Goiás, pela liderança também, bem lembrado pelo João Batista. É um resgate também, você vê um Goiás hoje sem identidade, o Vanderlan, hoje presidente do Conselho Deliberativo, para aquilo que você idealiza, para aquilo que você pensa, para aquilo que você sonha. É um Goiás sem identidade ou um Goiás que vai buscar a sua identidade? Essa é uma grande preocupação dos sócios, dos torcedores, dos conselheiros. Parecia que da contratação, dos executivos, parecia que o Goiás estava sem identidade, sem dona, uma coisa assim. E a partir daquela hora que a gente sumiu, eu achei que precisava mostrar a cara. E eu comecei a mostrar, não querendo copiar, mas Soalhê era o exemplo. Era presente, ele não era de microfone, talvez de torcida, mas ele mostrava a cara lá, sempre na beira do campo, no CT, alguma coisa, mostrando que ele estava presente. E a presença do senhor ali lá reforçava toda a segurança de
toda a equipe, plantel, funcionário, tudo. Eram as coisas que eu mais admirei, sempre admirei seu Alheiro, porque a presença dele junto com o Goiás Esporte Clube. Talvez falava pouco, mas ajudava muito e transmitia segurança para todo mundo, seu Alheiro. Ele é um exemplo que eu estou querendo seguir também. Eu fazer aparecer lá. Eu estou lá, não quero interferir nada que não me cabe em time de futebol, de sempre dava opinião como torcedor. Mas interferir no trabalho, não. Agora, lógico, na hora de administrar, precisar fazer uma análise de valores e financeira, eu estou lá como responsável, como presidente. Mas eu vejo que nós estamos resgatando esse ambiente do Goiás. Eu estou sentindo, eu vou, visito o CT quase todos os dias, já visitei quase todos os departamentos. E eu percebo que a maioria do pessoal está aprovando a minha presença. E eu não estou interferindo em nada. Agora, esse pouco tempo que eu estou lá, talvez eu já tenha um projeto, um plano de trabalho. Eu não sei quanto tempo vou ficar para concluir, mas eu já tenho mais na minha cabeça uma forma de aplicar no Goiás. Quem sabe voltar a ser aquele Goiás antigo que tinha um planejamento de curto, médio e longo prazo. Eu já tenho. Eu não vou revelar para vocês desculpem que são... Certo? São coisas que não está completo. Mas eu não estou ali só para observar também. É observar para chegar à conclusão onde eu posso chegar com Goiás e não decepcionar a massa total. Quando o senhor fala em decepcionar, na última entrevista do Patiello, foi quando ele divulgou lá a saída do treinador e do diretor de futebol, ele falou que iria pedir, né, para o conselho um aporte financeiro de pelo menos mais 10 milhões. Isso foi concedido a eles? Foi concedido já. Então, o Goiás terá um aporte financeiro para a temporada de 60. Esses 60 milhões, senhor Vanderlan, até uma dúvida que nós tivemos aqui, até perguntei para o Fernando não soube me responder claramente. Esses 60 milhões, eles são destinados apenas para o futebol ou é para a cobertura de todas as áreas do Goiás Esporte Clube? Como que funciona? Eu não posso te fazer essa resposta agora, deixa eu dar essa resposta agora, porque eles tiveram para passar para o papel e a gente ainda acabar de concluir. Então, a gente só deu mais 10 milhões, né, de respaldo aí para ver se o planejamento dele encaixa dentro do nosso orçamento. E a questão Goiás agora chega um treinador novo, diretor de futebol novo, né? O clima está mais ameno, mas o senhor sabe que a temperatura ela pode ferver e pode continuar ainda baixando ainda mais com os próximos passos. Quais seriam os próximos passos em relação às contratações? Porque se elas forem contratações boas, relevantes, o clima vai ficar bem mais ameno. A tendência é o clima ficar mais ameno e o time começar a engrenar. Isso é natural, como bem disse a frase do treinador do Goiás. Vim para colocar o trem nos trilhos. Para colocar o trem nos trilhos, nós sabemos que precisa ter um aporte financeiro, qualidade na contratação e buscar jogadores capacitados. Qual o projeto, senhor Vanderlan, do Goiás para o brasileiro? É voltar para a Série A ou permanecer esse ano e se reestruturar para a próxima temporada? A gente não sentou ainda com essa comissão técnica para ver o projeto, mas pela apresentação deles lá, o desejo é que volte para a Série A. Eu não sei se vai estar tempo para a gente organizar um time eficiente para subir para a Série A, mas faremos tudo, o respaldo, que depender do presidente do conselho vai dar o respaldo para essa comissão, vai. E eu vejo de primeira vista que eles têm muita boa vontade e capacidade, hein? Você pode ter certeza que as coisas vão mudar, eu acredito. O senhor foi consultado para a chegada do treinador e do diretor de futebol? Olha, eu não entrei diretamente nessa assunto, mas eu participei indiretamente. Indiretamente eu participei, porque é aquilo que talvez o presidente do conselho não pode envolver muito. A hora que fala de orçamento, essas coisas, é evidente que a gente participa, mas de contratação, essas coisas, eu participei indiretamente. E eu estou satisfeito, mesmo sem conhecimento, grande conhecimento dessa comissão, no momento que apresentou, não tinha. Depois eu fui buscar as informações, trocar ideias com pessoa que sabe, eu fiquei mais seguro. E hoje, depois que eles apresentaram, agora essa semana representou, e eu tive ontem a oportunidade de conversar com alguns deles, eu estou muito seguro que a coisa vai mudar. Vai mudar, eu te garanto que vai mudar. Vanderlan, o Goiás tem colecionado alguns insucessos
dentro do estádio Ailê Pinheiro, que é onde o Goiás também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O planejamento do Goiás na montagem do time, depois de cair no Campeonato Goiano para o Goiânia, que tem um orçamento pequeno, né, mas é da bola, é do jogo, né, ser eliminado na Copa Verde pelo rival Vila, que também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e vai ser o adversário do Goiás. Né? O Goiás começou o planejamento do futebol um pouco tarde. Muito tarde, não tem nem dúvida. E começou tarde e um pouco, talvez, incompetência também. Certo? Então, por isso você vê esse fracasso no final do Campeonato Goiano, na Copa Verde. Certo? Agora, curto prazo nós temos, nós formar um plantel, uma equipe boa, para estrear agora Fortaleza lá contra o Ceará, mas o pessoal está trabalhando. Ele chegou e já assumiu, já foi para o CT, já foi acompanhar tudo. Eu estou acreditando que talvez meio assim corrido, meio no sufoco, mas deve aparecer algumas novidades essa semana que vem. O senhor é empresário e bem-sucedido, e o Goiás está mais ou menos nessa linha agora empresarial, né? Tem um orçamento, não gasta mais, para gastar precisa do aval do conselho, todo esse trâmite legal. Numa empresa, seu Vanderlan, por exemplo, eu tenho lá um motorista. Para mim contratar outro motorista, ou eu tenho um caminhão, ou eu tenho que demitir um e contratar outro. O Goiás hoje, para contratar, vai haver demissões ou um replanejamento do elenco do Goiás, um enxugamento do elenco? Replanejamento. Isso é certeza que tem que ser feito, porque não podemos ficar com um plantel inchado, com a despesa enorme e sem resultado. Então vai ter que contratar isso, vai ter que reforçar. Você sabe a limitação do nosso plantel hoje, certo? E isso aí eu já não estou bem dando opinião, mas a gente percebe que não só eu, torcedor, vejo, e todos os torcedores, todos a imprensa sabe disso, que precisa ser feito um novo planejamento. Curto prazo vai ter um sufoco, mas tem que ser feito, tem. Senhor Vanderlan, o senhor como torcedor, agora a figura de torcedor, como que o senhor vê, e o Goiás já é um negócio que assim, eu venho notando há muito tempo, essa falta, não sei se de preparo físico. No jogo contra o Vila Nova, até foi um negócio que eu falei aqui insistentemente, inclusive no momento que aconteceu, um menino de 20 anos, como o Mateuzinho, sendo atendido por um de 39 anos, o de 39 correndo o tempo todo, e o de 20 anos do Goiás com cãibras, né? E o de 39 atendendo ele. O de 39 é o Ralf. É o Ralf, do Vila Nova. E aí, com a chegada agora do diretor de futebol, ele falou assim, olha, eu vou tomar atitudes, doa quem doer. Nós precisamos de contar com uma equipe aqui focada, imbuída no Goiás Esporte Clube. Essa questão da preparação física, muito se fala, desde quando o Robson saiu, o Goiás nunca mais teve um preparador físico, isso, aquilo, outro. O que acontece dentro do Goiás? Porque parece que investe no departamento de fisiologia, academias, né, departamento médico, preparação física, mas o time nunca está firme ali para as disputas, principalmente quando tem que jogar quarta e domingo. O que acontece, seu Vanderlan? O senhor lá dentro? Olha, João, como te falei, né? Eu estou me aproximando. Eu já percebi isso aí. Talvez está cedo eu dar uma opinião para falar onde está a solução. Para mim, fazer uma crítica, eu tenho que ter a solução. Eu tenho que ser. Então, para isso, eu tenho que tomar mais conhecimento do que está acontecendo. Que quando a gente vê essa situação de um garoto daquele, 19 anos, a gente preocupa. Alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que mudar. Né? Então, para mim chegar a falar agora sobre essa mudança, alguma coisa que tem que ser feita, talvez está cedo. Primeiro, não cabe a mim, mas eu teria também que conversar com os departamentos. O que está acontecendo, né? Então, eu prefiro ainda analisar direitinho, conhecer mesmo, porque eu estou aqui pouco tempo lá dentro, né? E eu não posso falar uma coisa que eu não posso afirmar e garantir. Igual estou garantindo para vocês que as coisas vão melhorar com a chegada dessa comissão. Vai melhorar? Vai. Eu garanto para vocês. Nós não vamos decepcionar a torcida. Vocês podem ver a imprensa, de modo geral. Nós vamos fazer de tudo para as coisas clarear. O ambiente já começou a melhorar. Entre o comando, certo? Entre o plantel, as coisas começaram a unir. Coisas que acho que poucas pessoas faziam. Hoje eu faço. Eu almoço junto com o jogador. E um detalhe, por exemplo, seu Vanderlan, a torcida não conhecia o Guidão. Não. Ninguém conhecia. Quem é o cara que está comandando o conselho, né, do Goiás? Ninguém conhecia.
A partir do momento que ele apareceu, eu até falei aqui ontem, falei na rádio recentemente, falei, pô, que entrevista boa dele, né, esclarecedora, né, um cara, pô, agora todo mundo conhece, né, quem está dirigindo o Conselho Técnico do Goiás, né, a pessoa, isso deveria ter sido feito lá atrás, né, então assim, o Goiás parece que às vezes as coisas querem muito obscuras, né, e precisa ser mais com clareza, principalmente para o torcedor esmeraldino, porque se apresentam lá esse projeto, lá em janeiro, olha, o projeto é assim, esse aqui é o presidente do conselho, esse aqui é o Patiello, que é o CEO, esse aqui é o diretor de futebol, o nosso planejamento é esse, assim, detalhar para o torcedor, talvez o Goiás conseguiria amenizar muitas crises internas, porque, como o senhor bem disse, nem os conselheiros sabiam qual que é a real intenção do Goiás, e principalmente a crise com o torcedor. Mas tudo isso só tem uma solução, seu Vanderlan: montar time bom. Esse é a chave da questão. Se não montar time bom, a temperatura não abaixa. Bom, a gente percebia mesmo que todo mundo reclamava que o time era muito fechado, essas coisas. Isso você pode observar que está sendo mais aberto agora. Isso aí eu botei dentro da minha função de líder, que tem que ser um clube mais aberto e transparente. Que muitas coisas nem presidente, ninguém sabia de nada mesmo. Então hoje parece que as coisas estão sendo mais transparentes. Eu acredito que isso é questão de tempo que a gente poderá dar resposta mais concreta, sabe? É muito pouco tempo que eu estou lá para falar de todos os assuntos que eu estou por dentro. Eu não estou, ainda tem muita coisa para fazer. Eu só quero que aquelas pessoas que estão me ouvindo, nos ouvindo, que lembrem que o Vanderlan entrou lá um pouco leigo das coisas que estavam acontecendo. E a partir da medida que eu vou tomar conhecimento, as coisas vão ter que mudar. Não estou querendo invadir o espaço de ninguém, mas tem que unir e mostrar que nós temos responsabilidade, porque nós aceitamos esse cargo, certo? E por isso eu estou levando sempre as reuniões, levando lá alguns conselheiros, departamento jurídico, essas coisas, sempre reunindo e vendo a realidade das coisas. E tentando amenizar aquelas conturbação, aquela desunião que está acontecendo. Se não houver, primeiro, um planejamento que eu acho que não existia, não estava existindo e agora está começando a existir, e a união, não tem empresa, não tem time de futebol, não tem nada que vai para frente. Nada que vai para frente. Se tiver um líder, uma liderança, uma representatividade. Eu não vou dizer que eu sou um líder, mas eu posso te dizer que eu vou usar minha posição como presidente, assim, como responsável de tudo. Que quando chega, fala, quem manda, não tem quem manda no Goiás. Fala com o Vanderlan, que se o Vanderlan é responsável. Se eu tiver colocado a minha opinião, a minha assinatura, alguma coisa, eu sou responsável. E é o caso que está acontecendo hoje, com essa nova comissão, com a nova estrutura que está montando. Eu sou responsável. Antes, até 10, 15 dias atrás, eu não era, porque eu não tinha conhecimento de nada, né? Mas a partir da hora que eu assumi, eu serei responsável. Até onde eu for presidente, eu não sei qual o tempo que eu vou ficar lá. E antes de sair, se me permitir, eu vou mostrar um plano. Eu não vou revelar para vocês, desculpa que é questão de segredo de justiça, do problema de justiça, não, brincadeira. No meu projeto está na minha cabeça, o Goiás vai voltar a ser grande. Vai voltar, você pode ter certeza. É só fazer um planejamento. E o planejamento está na minha cabeça para nós executar. Estou esperando a hora certa para começar. Hoje o presidente do conselho é o cargo mais importante dentro do clube? Sem dúvida. De acordo com o estatuto, o presidente do conselho deliberativo é a autoridade máxima que tem hoje do Goiás. O mandato do atual presidente, que o senhor está de forma interina, né, mas o presidente ainda continua sendo o Edmil Pinheiro, o Edmo, vence em 2025. Diante desse projeto que o senhor tem em mente, o senhor seria um propenso candidato em 2025 a presidente do conselho? Olha, é muito difícil eu falar isso e eu falar a verdade. Poucos dias que eu estou lá, eu sinto que é muito pesado pelo meu tempo, minha responsabilidade. Certo? Eu tinha que ter mais conhecimento lá. Fica difícil e se eu anunciar isso hoje, vai gerar uma ciumeira danada. Como que eu posso falar que tem muitas coisas para desenvolver que talvez não está à minha altura para resolver? Então nós pegamos uma coisa no momento mais difícil. Vocês acompanham o futebol de perto, sabem o quanto está difícil essa situação do Goiás ser desclassificado do Campeonato Goiano, ser desclassificado da Copa Verde. Você imagina a conturbação que está dentro das coisas. Então a gente tem que superar todas essas dificuldades para depois clarear e pensar no futuro. Mas por enquanto não passa pelo meu futuro.
certo? Até porque eu estou sacrificando família, empresa, conversei particular com vocês, o que eu estou precisando? Hoje eu não poderia estar aqui, hoje eu devia estar nos Estados Unidos acompanhando problema familiar, né? Então eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que deixar as coisas arrumadas aqui, organizadas, para depois ir lá dar assistência para minha família, minha empresa, certo? Eu dediquei, desde o dia que eu assumi, eu dediquei em corpo e alma ao Goiás Esporte Clube. Corpo e alma. Não voltei na minha empresa, não fui assistência à minha família. E eu acredito que mais uns 10, 15, 20 dias a gente já começa a organizar para mim ter essa liberdade também de conviver e ver meus negócios também. O João falou do atual presidente do conselho e o senhor como interino. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa conversa tua com o Edminho? Juliano, foi de surpresa. Eu estava no hospital internado quando eu fiquei sabendo que me deram posse lá no conselho, na assembleia. Eu estava com problema de dengue, né? E estava internado quando eu fiquei sabendo que eu estava sendo empossado, certo? Então foi de surpresa, me pegou sem o mínimo preparo para assumir, certo? Mas logo que eu recuperei um pouco minha saúde, eu já passei para dentro do Goiás, da administração lá, e comecei a pegar as coisas. Tive a oportunidade de estar com o Edmin, conversei com ele, lógico que eu tenho maior respeito e consideração com ele, até porque eu estou lá no Goiás como vice-presidente, porque ele viu em mim certamente que eu sou um homem da confiança dele, certo? E ele me convidou, e eu tenho o maior respeito. Ele tem um jeito dele administrar, eu tenho o meu. Isso aí está bem claro, certo? O Edmir é um cara super conservador, honesto, trabalhador, vive esse Goiás de corpo e alma, mas ele tem um jeito dele, eu tenho o meu. Eu tenho certeza que ele me respeita igual eu respeito ele também, sabe? E se for para o bem do Goiás, que a gente continue. Mas se qualquer hora eu espero que ele descanse, que ele está precisando descansar mesmo, e volte logo, porque o Goiás precisa dele. Queira ou não queira, precisa. Certo? Algumas pessoas que pensam que de mim. Não, ele traz muito benefício para o Goiás. Trouxe muito e poderá trazer muito mais ainda. E eu, como vice, eu tenho que respeitar ele. É lógico, dentro da minha função de presidente, aí é eu que mando dentro do conselho. Eu posso escutar ele como amigo, como torcedor, tudo, mas é o meu modo. Certo? A partir da hora que ele assumir, eu sou um vice, eu vou respeitar ele como presidente. Sr. Vanderlan, e essa questão, como que o senhor vê, imaginando esse time para o futuro, mas é um negócio que o senhor nasceu dentro do Goiás, o senhor viu o estádio, falando aqui do estádio Hélio Pinheiro, até recentemente aqui na rádio eu falei, o Goiás era tão unido que para a construção do estádio Hélio Pinheiro, eu lembro que o seu Zé Romildo, lá do posto, né, o seu Zé Romildo Maia, ele contribuiu com o óleo diesel da pá mecânica, das máquinas. Outro contribuiu com cimento, outro... E ergueram ali o estádio Hélio Pinheiro. Claro que não é da forma que está hoje. Como que o senhor enxerga essa união? Ela poderá trazer, por exemplo, para o Goiás terminar esse estádio? Seria capaz dos conselheiros buscar uma empresa para terminar? Porque fica ali parecendo um puxadinho. Fizeram um puxadinho lá onde tem a parte coberta, tem as placas solares, depois o tobogã, aí fica aquela parte ali feia, ali, que é a parte da imprensa, dos conselheiros. O que o senhor pensa, imagina, como torcedor, não é nem presidente do conselho, o que o senhor imagina ali para aquele estádio, o seu Vanderlan? Termina tudo ou faz mais um pedaço? O que o senhor imagina? João, é interessante, né? Esse tempo que eu estou no Goiás, 40 e tantos anos, eu nunca participei de nenhuma reunião que se tratava de construção de estádio. Nunca, certo? Eu vejo que foi um negócio, talvez, mal planejado, com todo o respeito às pessoas que fizeram a intenção deles fazer uma coisa bem feita. Eu sempre vi, principalmente o Paulo Rogério, gosta das coisas muito bem feitas. E ele praticamente estava na frente da situação daquela construção lá. E se saiu aquilo ali, certamente algumas opiniões, talvez recursos, não sei. Eu só sei que ela não tem a cara do Goiás, não. A cara do Goiás sempre foi a coisa planejada, organizada e bem feita. Agora, o estádio realmente deixa a desejar em algum sentido de se fazer esses puxadinhos, aumentinho aqui, essas coisas, acaba fazendo uma coisa que a gente tem dúvida, certo? Eu não é meu estilo. Acho que uma coisa tem que ser, demora um pouquinho, mas faz a coisa, começa e termina. E faz a coisa bem feita.
O senhor é a favor, o jogo do Atlético, inclusive, já foi confirmado para o estádio Serra Dourada, Atlético Flamengo. O senhor é favorável ao Goiás mandar alguns jogos no estádio Serra Dourada? É outro assunto também delicado, que a gente percebe que muitas pessoas não vão na Serrinha, falta talvez conforto, alguns motivos, certo? Alguns jogos do Goiás, eu acho que deve ser no Serra Dourada. Eu não sei se hoje o Serra Dourada está, desculpa a falta de informação, como é que ele está apto, mas se o Atlético recebe um Flamengo, com certeza o Goiás pode receber um Santos, outros times da Série B, certo? Agora, eu sou a favor que o torcedor tenha mais espaço, que mesmo que vier o torcedor adversário tenha seu conforto, a segurança. E talvez dentro da Serrinha, se for para ter torcida dos dois times, fica um pouco inseguro. Muito bem, a gente está ouvindo e recebendo aqui o Vanderlan Alcântara, que é o presidente do Conselho Deliberativo da equipe do Goiás. Eu peço para você, te inscreva no canal Rádio Bandeirantes Goiás no YouTube e siga também as nossas redes sociais, no Instagram Rádio Bandeirantes Goiânia, no X também Rádio Bandeirantes Goiânia, no TikTok e agora também tem o Instagram @semretrancago. Isso mesmo, e acesse o site www.radiobandeirantesgoiania.com.br, baixe o aplicativo no seu iOS, no seu Android, Rádio Bandeirantes Goiânia, para que você possa acompanhar toda a nossa programação em áudio e vídeo, porque esse é o Sem Retranca e o convidado da vez é Vanderlan Alcântara, conselheiro do Goiás, hoje presidente do Conselho Deliberativo do Verdão. Bom, a gente está falando muito de futuro também, né? E é bom ouvir o Vanderlan. E eu queria te perguntar uma coisa. A gente vê o crescimento do Atlético, né? O Atlético hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente viu o Vila ano passado bater numa trave e não conseguir subir para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Qual o posto hoje do Goiás no futebol goiano? O Goiás ficou para trás onde? Ele deixou de evoluir onde? Em que? Na visão do Vanderlan Alcântara. Bom, a primeira coisa, eu acho que o Goiás não está atrás de ninguém, atrás de nenhum clube, certo? Eu nunca vou reconhecer o dia que eu ver uma estrutura mais bem organizada, melhor do que o Goiás. Mas a gente tem também que reconhecer o trabalho do Adson. Queira ou não queira, hoje ele é um dos maiores administradores do Brasil, não é de Goiás, não. O cara dedica de corpo e alma aquilo ali e tem que reconhecer. Tem autonomia, tem sabedoria, tem inteligência, tem bom senso. Por isso que está aquela estrutura lá, certo? Aquela estrutura, montar time igual ele sabe montar, certo? A gente tem que reconhecer. Eu falar a verdade, eu sou admirador dele, da administração dele. Que ele tem autonomia, tem personalidade, certo? Então o Goiás, o que está faltando é isso, que quando o senhor Alê estava lá, que mostrava a responsabilidade, jogava todo em cima das costas dele, o Goiás funcionava, que tinha um porto seguro, chamava Alê Pinheiro. Hoje lá no Atlético tem, chama Adson Batista, é o porto seguro aquilo lá, certo? Então eu penso que devagarzinho, se Deus quiser, nós vamos encaixar, voltar a ser aquele Goiás que todo mundo sabe que sempre foi. O senhor pensa, seu Vanderlan, com a ausência do senhor Ailê, nós tocamos muito no nome do Ailê, porque, sem dúvida nenhuma, foi o grande dirigente aqui do futebol goiano, não só do Goiás, mas do futebol goiano, enquanto ele esteve conosco. O Goiás ficou meio perdido nessa transição, Paulo Rogério, Edminho, isso... Porque todo mundo imaginava o seguinte, o presidente Paulo Rogério, presidente Edminho, o Goiás agora entra nos trilhos. E acabou que deu tudo errado, né? E falta essa liderança dos Pinheiros ainda. O senhor vê essa falta de liderança? Talvez eles não estivessem preparados para assumir tamanha responsabilidade. João, muito difícil falar essa resposta para você. Porque eu tinha opinião, a vez que eu conversei com o senhor Alê Pinheiro, meu ponto de vista, como que poderia fazer um Goiás se destacar e, quem sabe, disputar um título nacional. A gente tem que reconhecer que, administrativamente, eles são muito competentes, muito honestos. Muito honestos. Mas a ambição, talvez, não é aquela que nós, como torcedor de fora, vê,
que precisa fazer é time de futebol. É o que mais nós precisamos. Que a alegria não seja de meia dúzia de pessoas, seja de toda a torcida, de todo sócio, da imprensa, que sabe que quando a coisa funciona bem, a imprensa é mais prestigiada, é mais valorizada, é mais anunciante que quer fazer anúncio, tudo flui. Tudo flui. Então, essa talvez é a pequena divergência que eu tenho. Agora, não pode tirar o mérito deles. Enxugou, o Paulo Rogério enxugou esse Goiás com não sei quantas, dezenas e dezenas de ações que estavam na justiça. Ele amenizou, resolveu muito problema jurídico dentro da... O Goiás está, com muito tempo não estava, muito bem organizado. Hoje, financeiramente, bem organizado. Então, a gente tem que ver os méritos dele. Extra-campo, fantástico. Agora, entre 4 linhas, realmente não está da vontade da maioria. Eu falo assim, mas eu falo a questão do preparo. Essa questão. Então, se o Edminho, por exemplo, que é o presidente do conselho, o Edminho não gosta de a gente falar dele, mas tem que falar dele, porque ele é o presidente do conselho ainda. Enquanto você estiver presidente, está afastado, mas até 2025 ele é o presidente do conselho. Essa questão da ambição, hoje... Ambição do futebol. Do futebol. Não, administrativamente são. Certo. Fantástico. Só olhar para a vida. Só olhar. Eles não precisam de biografia. A biografia dele, a vida empresarial deles fala por si só. O torcedor sabe disso. O torcedor quer futebol, time de futebol. Quando a gente fala assim, a ambição é futebol, ganhar. Porque no Goiás criou-se uma situação, quando a gente fala do Edmilson, do Paulo, assim, criou-se uma situação que até certo ponto disputar a Libertadores dá prejuízo. O Goiás, ele disputaram a Sul-Americana dá prejuízo. Então, assim, tudo dá prejuízo. O time é de futebol. Você precisa jogar futebol e ganhar títulos. Aí eu falo essa questão da ambição, porque o Goiás perdeu uma ambição de ganhar, seu Vanderlan. O Goiás tem 6 anos que não ganha o Campeonato Goiano. E parece que perdeu esse DNA de time vitorioso, aquele DNA que o Goiás... Eu lembro, o senhor vai lembrar bem... Trabalhei com o Mané de Oliveira 10 anos. E sempre, em janeiro, perguntavam para ele: Mané, quem é o favorito? Você tá de brincadeira comigo, cidadão? Claro que é o Goiás. Você precisa saber quem vai disputar o título com o Goiás. Tem 6 anos que a gente não sabe se o Goiás sequer chega à final. Então, é essa ambição que eu falo, que precisa ser resgatada. E talvez esse clima dentro do conselho, porque o clima da arquibancada, ele reflete dentro do conselho, que reflete lá no campo, que é a falta de ambição de montar bons times, de fazer investimentos em bons jogadores, contratar menos, porém com mais qualidade. É isso que o Goiás precisa resgatar, o seu DNA, de um Alex Dias, de um Fernandão, de Dil, de Araújo, de Marquinhos, de André Cruz, dentre tantos outros milhares e milhares de bons jogadores que já passaram por aqui. O senhor não acha que está faltando um pouco desse DNA, dessa audácia, também por parte deles? Isso eu já demonstrei. Deus, quando eu manifestei, falei sobre o assunto que eu conversei com o senhor Alê Pinheiro naquela ocasião, meu DNA era ambição. Ambição fazer um grande time, quem sabe disputar um título, né? Agora, eu não posso avaliar o gosto, o desejo da família, porque eles fizeram um bom trabalho com Goiás, mas é lógico que tem que reconhecer que para a torcida tem que pensar dentro das 4 linhas, certo? E se depender de mim, pode ter certeza que nós vamos começar a identificar a torcida com esse DNA que você citou aí, fazer grande time. Onde tiver o meu poder, onde tiver dentro do meu poder, eu vou optar para fazer isso que todos desejam, que é o torcedor, igual eu falei, a imprensa, todo mundo deseja, sabe? Agora, avaliar o desejo deles, cada um pensa de uma forma. Talvez ele prefere fazer um patrimônio, fazer uma estrutura igual fizeram. Queira ou não queira, eles fizeram uma estrutura fantástica, é uma das principais do Brasil. Agora está na hora. Mas aí o Ailê fez. O Ailê fez. É isso. Então, assim, agora o Ailê não pode fazer mais. É essa página que parece que o Goiás não conseguiu. Ele virou a página sem ser o Ailê, mas não construiu uma nova página. A página está em branco. Ele não conseguiu caminhar. A página seguinte, ela continua em branco. Porque foi-se um grande dirigente, mas não construiu-se um novo grande dirigente ainda. Ou um sucessor. Fica difícil eu responder essa pergunta sua. Pode ser o senhor? Olha, eu acho que ainda, para mim, responder isso aí talvez está cedo.
Porque é lógico que eu falei para você, eu tenho que organizar mais a minha vida profissional, familiar, certo? Eu não posso também sacrificar toda a minha vida dentro da minha empresa, da família, e pegar um negócio, ficar dedicando de corpo e alma a Goiás. Eu não posso agora no momento. Se eu tivesse mais bem preparado, talvez eu falava sim. Mas eu também não posso anunciar isso agora, até porque tem que mostrar alguma coisa que mudou, que está pensando como os torcedores quer que pense em time, em estrutura, em título, certo? Está lá entre os melhores do Brasil. Isso tu tem que pensar. E o meu tempo é muito curto para me pensar. De repente eu começo com muita audácia aqui e eu me queimo o meu filme também, né? Então, vocês tivessem um pouquinho de calma, vocês e a torcida principalmente, certo? Aqueles que talvez têm dúvida da minha capacidade, esperam um pouquinho para ver. Eu acho que eu não sou nenhum salvador da pátria, mas eu tenho ideias, eu tenho planejamento, eu não faço tudo na escura, não. E o meu sonho de todos os tempos foi fazer grande time no Goiás. E hoje, João, para dizer a verdade, Juliano, a gente, para fazer um grande time, não adianta ter só dinheiro, não. Porque você contrata um jogador profissional muito bom aí, você paga seus 150, 200 mil, igual muitos querem, mas é por 1 ano, 2 anos, porque até hoje o contrato tem um limite de datas, né, para vencer. O cara tá ali, antes de vencer, já tem outras propostas de ir embora. Você monta um time e começa a engrenar, o cara vai embora. Então, eu te perguntei, o que eu devo fazer? Devo fazer é estruturar a base, formar jogador. Quando nós trazíamos esse jogador desconhecido, com um salário de 10 salários mínimos, etc., você formando, ficava um time 5, 7, 8 anos, time crescendo todo dia, valorizando todo dia. Eu estou adiantando esses ideais meus aí, que eu acho que precisa, tenho certeza, que precisa é investir na base, voltar a descobrir talento. Porque você pega um garoto de 17, 18 anos aí, ele começa a te dar o retorno no campo das 4 linhas e começa também a trazer esse retorno financeiro, igual o Goiás era antigamente. Fazia um contrato, cara aí, tanto que hoje acho que o limite é 5 anos. 5 anos. Mas de qualquer 5 anos, a gente já está formando outros. Hoje não, se faz contrato aí de 1 ano, 2 anos no máximo ali, qual que está em plena forma aí, está perdendo. Esse é o meu ponto de vista, eu tenho certeza que isso tem que ser feito. Eu tenho aproximado muito dos dirigentes da base. Os meninos são ideais, muito competentes. Está faltando liberdade para trabalhar. O Eduardo Pinheiro, inclusive, é muito competente. Muito. Eu já tive com ele umas duas... Visionário. Bom demais. Precisa dar a ele uma condição as condições de trabalho para ele, certo? Você falou assim, liberdade. Que liberdade é essa? Muitas vezes ele tem, talvez, para trazer um garoto lá do Maranhão, umas coisas assim, talvez ele não tenha hoje essa liberdade. Existe um processo de vários setores, certo? E os dirigentes responsáveis pelo Goiás, que no caso do Vanderlan, eu sou um deles, eu tenho que dar esse respaldo para ele, sabe? Que também não é fácil você trazer um adolescente, uma pessoa jovem de lá, vir para cá, né? E é muita responsabilidade. E eu sei que ele é responsável. E hoje, por exemplo, buscar também esses talentos também, tem que ter auxílio de olheiros. Tem que ter. Não é só aqui, verando o Goiás aqui, esses caras que chegam para fazer teste, não. Não, gente, tem gente, garoto muito longe. Não, basta dizer, né, João? Quando o Goiás era o Goiás forte e promissor, cada ano crescia mais, é quando buscava esses garotos fora, tipo Araújo, Marquinhos, Josué. Os caras, ninguém chegava. Os caras chegaram aqui 1 ano, já estava com titular valorizado e o time crescia. Certo? Tem que ter jogador experiente? Tem, é lógico, mas não adianta chegar um caminhão de jogador aqui experiente, super valorizado, que se ele fizer uma boa campanha, antes de vencer o contrato, já está saindo para um outro clube. Certo? Que por mais que você pense que o Goiás é grande, existem os clubes muito mais grandes, muito mais poder do que o Goiás. E quando chega esses poderes, os caras vão a São Paulo, a Rio, eles não vão querer ficar aqui. Vai mesmo. Então, se você pega aqui os garotos, eles já pegam amor pelo clube. Eles têm um sentimento com o clube, a família tem um sentimento. E é onde a gente tem possibilidade de segurar mais tempo aqui. Muito bem, a gente está com o Vanderlan Alcântara, presidente do Conselho Deliberativo e encaminhando para o final do Sem Retranca da Bandeirantes. E que papo legal, hein, João Batista? Muito bom, muito esclarecedor, né? E o que me deixa mais assim...
confiante, o torcedor também, quem estiver nos ouvindo neste momento, com certeza estará bem mais confiante, né, depois de ouvir aí o Vanderlan. Pelo menos aquilo que o torcedor sempre quis ouvir, que é ser mais audacioso no futebol, que é ganhar títulos, voltar esse DNA de vitorioso do Goiás que ele conquistou ao longo dos anos. Ô Vanderlan, vem cá, o Goiás está longe, mas longe ainda desse objetivo de alcançar um título de expressão, que eu vejo que o torcedor do Goiás, ele tá cansado dessa gangorra Série B, Série A. Ele se acostumou lá atrás, né? O futebol goiano se acostumou lá atrás. João tá aqui no Serra Dourada com o Goiás fazendo frente com grandes times do futebol brasileiro, né? Mas batendo de frente de verdade. Poxa, era difícil jogar com o Goiás no Serra Dourada. Mas, por exemplo, o Goiás está longe de atingir, dentro do ideal que você tem, dentro da identidade que você pensa para o Goiás, de buscar esse tão sonhado título de expressão? Juliano, eu volto a repetir. Se depender de mim, eu estou com um projeto. Não é de curto, médio prazo. Médio para longo prazo. Para chegar ao que você está falando aí. Ter aquela ambição de estar procurando um título. Certo? E para isso a gente tem que unir mais essas forças dos conselheiros, de todo mundo, para a gente saber onde vai chegar. Certo? Agora você vai falar para ele, não tá fácil não. A de curto prazo não tá. Certo? Com todo o respeito o nosso time hoje, fica difícil sonhar em título. Certo? Nós temos que lutar aí muito, muito para a gente chegar a Série A. Certo? Então precisa muito. E eu acredito que com essa comissão que está chegando aí, a gente pode começar a sonhar. Essa questão da Série A... O Goiás é bom para revelar técnico, hein? Cuca, Filipão, Anderson Moreira, dentre outros Quem milhares. Quem sabe aí. agora, o Zanardi também? Zanardi Agora, o seu Vanderlan, eu tenho uma dúvida. Isso é uma dúvida que eu tenho. E penso que milhares também. O Goiás, quando ele caía, ele tinha um aporte financeiro do Clube dos 13. O Goiás foi do Clube dos 13 há muito tempo, então a verba no primeiro ano ela não era mexida, ela não era alterada. Então o Goiás batia e voltava, porque disputava a Série B com muito mais dinheiro que os concorrentes. Agora mudou. Você cai, o dinheiro ele é igual, aí claro que aí vai da operação financeira de cada clube. Né? Uns arrecadam mais, outros têm mais torcidas, mais bilheterias, patrocínios, etc. Pode ter uma arrecadação maior. O Goiás hoje, ele suportaria 2 anos seguidos na Série B? Difícil. Difícil. O mais organizado financeiramente que o Goiás está, você sabe, fica 2 anos, o orçamento cai lá para baixo, aí fica difícil. Só tem esse lado que eu te falei, começar a preparar revelações, trazer jogador da base. Ontem eu fui assistir o jogo do Goiás, eu vi 3 elementos ali que cabe dentro do time titular do Goiás hoje. Eu tenho certeza que... É lógico que eu não vou interferir nisso, dar palpite, não me cabe aí. Mas eu, como torcedor, esquece Vanderlan como presidente. Torcedor, Vanderlan, tal, eu tenho 3 elementos. Eu não vou citar nome aqui de jogador, essas coisas que talvez pode criar, você sabe, problema. Mas ali dentro do Goiás, hoje, com o time Sub-20, que eu vi ganhando 2-1 do Flamengo ontem, eu estava lá. Eu vi. 2, 3 elementos que entram como titular no Goiás, que é esse plantel que nós temos, esse time que nós temos aqui. E tem que investir mais. Nós temos... Aí nós precisamos pensar e talvez, quem sabe, subir. Porque 2 anos na B vai ser difícil. Revelando mais uns 3 jogadores, talvez segura o lado financeiro também e pode manter um bom time. Porque se não subir no primeiro ano, quem sabe no segundo? No primeiro ano já é 2024 e já está batendo a porta, né? É isso. Já... O senhor acredita, seu Vanderlan, pelo que o senhor conhece, claro, pouco tempo de trabalho, mas assim, os bastidores lá dentro lá, o senhor acredita que quantos jogadores o Goiás precisa contratar para brigar por uma das 4 vagas na Série B nessa temporada? Essa resposta é de torcedor aqui. 5. Somente 5? Não é pouco, 5? Não, e aproveito uns 2 da base. 7. Que eu tenho certeza que uns 2 da base ali substituem alguns que estão na titular. Senhor, as posições... Senhor... Não prefiro citar nome nem posições. O Goiás hoje precisa, assim, as posições, assim, até ontem eu fiz um negócio, até eu falei 6, né? Assim, aí é minha opinião como comentarista. O lateral direito o Goiás não tem. A zaga ali dá pra você organizar, os volantes dá pra você começar bem o campeonato. Do 10 pra frente o Goiás não tem ninguém. Pelo menos não nesse atual elenco.
Então, assim, nós já estamos falando do 10, mais 3 atacantes ali, já são 4 com lateral direito, 5. Aí você tem que ter um reserva, você tem que ter isso, então 6 ou 7 jogadores, assim, para o início do Campeonato Brasileiro. Talvez eles não cheguem, né, preparados para a partida de estreia contra o Ceará. Porém, já se preparando para as próximas partidas, porque o Goiás, infelizmente, o ataque do Goiás, eles não tiveram critério nenhum para contratar jogadores, né, infelizmente. Porque eles trouxeram o Getúlio agora, o ano passado trouxeram o João Magno também, que você pega os números. Mas foi artilheiro lá naquele... parece que não, onde era, né, na Europa. Um país que, convenhamos, se eu jogar, se eu emagrecer 10 quilos, ficar 10 minutos em campo, eu marco a quantidade de gols que ele marcava. Porque ele não tem jeito de jogador. Aí me trazem o Getúlio, que o histórico dele como jogador também, né? Então, assim, precisa mudar essa questão. Isso foi falado lá para o diretor de futebol, essa questão de trazer jogadores, não apenas por trazer, porque senão o senhor fala da base, o menino da base vai ter oportunidade, porque o senhor tem o Pedrinho lá. Aí o senhor contrata o Getúlio, o senhor tem lá o Herculano, e o Pedrinho é melhor que os dois, e eu falo isso aqui todos os dias. O Pedrinho não é porque marcou o gol lá contra o Vila Nova, não, mas o Pedrinho é melhor que o Getúlio, ele é melhor que o Herculano, aí se você traz esses jogadores, você tira o menino da base. Aí e o treinador, o senhor sabe que coloca o que ele indica. Ele não coloca o menino da base. Então, esse critério precisa ser mudado. Vai mudar com essa direção de futebol agora, senhor Vanderlan? O que o senhor sentiu deles? Olha, ainda Dele, né? O tempo parece que é muito curto para mim falar isso que vai mudar. Mas, por exemplo, os 2 contatos que eu já tive com a comissão, eu acredito que eles vão nos ouvir. A gente vai ouvir um ponto de vista, não interferência. Sérgio, eu não vou interferir, mas ponto de vista. E como, por exemplo... É aquele velho ditado. Nós dois estamos na idade assim, já bem experientes. A primeira impressão é que fica. E qual foi a do senhor? Sobre essa comissão? O a das diretor de futebol possível. E o treinador. Muito bem a minha impressão. Muito boa a impressão. Os homens é comunicativo, tem humildade. Ontem eu tive mais a oportunidade de sentar com eles na tribuna lá para assistir o jogo junto. Certo? E eu vi que eles ouvem a gente. E eu estava lá como um torcedor, no momento lá, não era o presidente que estava falando, era um torcedor. E eu percebi que ele é pessoa humilde para escutar a gente. Não vou dizer que vai aceitar minha opinião, mas para ter certeza que uns 2 ou 3 ali ele vai aproveitar. Ele vai aproveitar. Depois que ele viu aquela apresentação do Goiás contra o Flamengo ontem, ele olhou com bons olhos, tenho certeza. O Vanderlan aceita interferência no trabalho dele? Eu sou humilde, mas eu não sou bobo. Se o cara chegar em mim falando uma opinião, dando uma sugestão, uma crítica, ele tem que mostrar a solução. Eu sou humilde de analisar a sugestão dele, e se ele achar que está certo, eu aceito a opinião. Agora, ser comandado por pessoas que estão lá e não está acertando e querer interferir, não vai não. Isso aí, com certeza, eu tenho personalidade, essa é a forma de eu agir. Esse clima que estava tão hostil dentro do Conselho, porque o tempo do atual presidente, ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Eu vou voltar segunda-feira. Sim. O senhor imagina que o clima, ele foi gerado por quê? Somente pelos resultados, ou o clima estava faltando realmente uma liderança no Conselho? João, eu comecei a perceber isso depois que eu assumi a presidência, porque eu não estava interagindo com o grupo. Eu estava um pouco como um torcedor na arquibancada. Mas eu não posso te responder essa parte aí, porque eu sei que o Edmin, a única justificativa, ele falou para mim que ele está cansado, precisava descansar. E vou ser sincero com você, o homem que é envolvido, do jeito que ele é envolvido com o Goiás, ele tem que ter muita resistência e muita saúde para aguentar. E eu acho que ele aguentou muito, sabe? Todo respeito. Como ser humano, Edmin é um cara fantástico mesmo, sabe? Eu admiro ele, a resistência dele, ele é muito forte. Ele toma mocotó, ele gosta de mocotó, por isso que ele é forte. Eu acho que vou ter que voltar a tomar também, viu? Você pode tomar um mocotó. Eu vou ter que tomar, pegar a receita com ele. Ele tem uma terapia boa também, ele vai pra fazenda contar gado também. Vacinar gado, às vezes. Ele é uma pessoa maravilhosa, quem a gente de longe pensa uma coisa dele, mas vai conviver com ele, ele tem um coração muito bom.
Talvez a gente de longe não pensa assim, mas eu de mim, depois que eu me aproximei, eu vejo ele como ser humano fantástico. Eu gosto dele. Agora, fala assim, Ô, Edmir, você não gosta da gente, mas a gente gosta de você, tá? Se sinta abraçado sempre no Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia. Eu gosto de debater com ele, assim. Eu acho que o Edmir é um cara fera, um cara muito bom. Assim, às vezes essa questão, quando eu cito a liderança, de estar mais presente com os sócios, não, os conselheiros. Talvez porque quando o sobrenome ele pesa muito. E eles tinham atrás o seu Ailê. Isso é aquilo que eu disse, a página do seu Ailê ela foi virada, e a página seguinte é a construção deles, e eles carregam um nome muito poderoso que é Pinheiro, que tudo aquilo, porque sempre vai haver a comparação. O seu Ailê fez, eu quero que você faça também. Então, assim, é um fardo que não é fácil realmente carregar. A família carregar. Pinheiro vai carregar depois do passamento do Ailê? Olha, esse negócio de sucessão é difícil. É muito difícil. Ainda mais suceder uma pessoa que fez tanto. Igual o seu Ailê, ainda é muito mais difícil. Eu sei que... eu vejo em várias famílias. Mesmo no ser futebol, área sucessória, empresarial, essas coisas todas, é difícil, João. Quando a coisa é bem sucedida, que saiu lá do baixo, igual o Goiás saiu, que o senhor ali acompanhou aí seus 50 e tantos anos, e chegou, e para falar sucessão do seu Alê, e principalmente por trás o sobrenome Pinheiro, fica difícil. Por mais... Esse Paulo Rogério fez uma administração fantástica. A administração interna do clube foi... Economicamente, uma coisa fantástica, sabe? Foi céu de brigadeiro. E muitas pessoas dois presidentes economicamente que não ganharam tanto no campo, mas que duas administrações fantásticas economicamente. Sérgio Haas e Paulo Rogério. Deixou o clube bem encaminhado. E o Paulo, quando pegou, não tinha dinheiro para pagar a feira. Verdade. Isso é um fato. E quando ele assumiu, não tinha dinheiro para pagar a feira. Para o Goiás viajar em alguns jogos, teve que, inclusive, pegar dinheiro emprestado e passar o cartão dele. É verdade. Então, e ele... É isso que a gente fala da abertura, seu Vanderlan, e da verdade. Ele chegou, inclusive, nesse microfone aqui, da Bandeirantes, e disse o seguinte: olha, preciso contar com o torcedor. Porque no Campeonato Goiano eu não posso montar um time para brigar. Porque eu vou canalizar todos os meus recursos financeiros para o brasileiro, porque o Goiás precisa voltar para a primeira divisão. O Goiás fez um campeonato para brigar, para permanecer no estadual. O senhor viu alguém criticando, a torcida cobrando? Não, o torcedor comprou a ideia. Por quê? No brasileiro ele foi agressivo, foi lá, contratou Manga, né? Aquele Nicolas vinha, não vinha, ele foi lá e comprou o Nicolas, porque ele canalizou e fez um time competente que lá no Brinco de Ouro da Princesa acabou o Goiás voltando para a primeira divisão. E depois eu não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu nos bastidores. E algo que fez com que o Goiás... Ciúme. É uma palavra simples, ciúme. Tem muito ciúme dentro do Goiás? E ciúme de homem você já viu, né? 10 vezes pior que de mulher. Eu falava muito com o Paulo. Confesso que eu já fiquei assim... Um dia nós ficamos 2h30. Falei, minha orelha estava até pegando fogo. Tipo, parei o carro, parei, e ouvindo. E ele, assim, às vezes ele queria ligar, ele desabafava. Acho que não tinha ninguém... Opa, desculpa. Não tinha ninguém para desabafar, ele desabafava com aquele gordo lá. E tal, e fala... Cara... Eu já dei conselhos pro Paulo. Teve o Goiás ia jogar em Goianésia, ele tava pé da vida. Eu vou jogar não sei o quê no ventilador. Eu falei, não faz isso. O Goiás vai jogar em Goianésia, o Goiás tem jogo amanhã. Ou era no dia, não me recordo. Assim, ele ficou muito estressado. E ele realmente, quando ele falava, não, eu tenho que sair de férias... Ele cansa. Um ano, é igual agora o Edmil tá é porque é o seguinte, o desgaste é muito grande. A cobrança é muito grande. Isso aqui, ó, já é um pequeno reflexo dos dias. Meu Deus. O senhor acha que daqui a pouco as pessoas poderão sentir ciúmes do senhor? Já tem. Já? Muito. Mas 20 dias? Muito. Isso que eu tô fazendo aqui, isso é contra a vontade de muita gente estar aqui com vocês. Sério, Wander? Você sabe. Existe, porque eu dei a cara onde estiver, igual eu falei no começo, dentro do Goiás eu estou presente em tudo. Estou presente em tudo. E eu não estou mandando, mas aquilo que vou responsabilidade do presidente do conselho, eu estou assumindo a responsabilidade.
A imprensa, por exemplo, eu não sou muito disso aqui, sabe? Eu vim para aqui em consideração pelo convite, que eu não vou. Porque tem pessoas profissionais que eu respeito e me respeita. Mas aquele que não me respeita, não olho, não dou assistência, não falo nada. Certo? Igual já aconteceu, alguma pessoa dos colegas aí já conversou fiado aí. Não me vê dentro do programa, não escuta. Porque se eu for no microfone dentro do programa dele, ele vai escutar coisa que ele não merece, talvez, mas vai ter que escutar igual ele falou de mim. Vanderlan Alcântara, no Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia. Vamos embora, João Batista. Vamos Gostou embora. do papo? Essa questão do ciúme, esse é um aprendizado. Ciúme de homem é do porquê? De mulher, como que funciona esse negócio? A mulher é fácil. Porque a mulher que tem... Você leva uma flor pra ela. Mas a mulher, quando tem ciúme, ela chega, chuta a mesa, briga. Mas só que depois E o homem? O homem ele é no bastidor? Como é que é? O homem quer te botar na cadeia, rapaz. Que loucura. Uai, então o ciúme de homem é bem pior, né? Você nunca sentiu disso, não? Uai, assim... Não? Talvez não a flor da pele, mas... Eu estou sentindo isso. Que loucura. Eu estou sentindo isso, ciumeira, já. Não deu nem um mês ainda. Não deu nem um mês. E o senhor já detectou de onde parte esse ciúme? Lógico, a gente não pode revelar, porque eu tenho que procurar se dar bem, que eu vou tumultuar mais o Goiás do que a situação que está, eu tenho que apaziguar mais possível. Porque se eu começar a abrir fogo, aí a coisa piora tudo, né? Em vez de eu ajudar, eu vou piorar a situação. E o senhor está tendo... O contato do senhor ali com os conselheiros, o senhor está tendo respaldo com os conselheiros? O senhor falou de um grupo, né, que muitos talvez alguns nem conheciam o senhor, a maioria sim. Mas até fiquei sabendo esses dias, Juliano, nós noticiamos aqui, que o senhor até solicitou uma sala dentro do Goiás para receber os conselheiros, para dar essa abertura, olho no olho com os conselheiros. A receptividade está sendo boa? Muito. Muito. Isso eu procurei porque eu vejo dentro do nosso conselho muitas pessoas que talvez não conhecem. Se pessoalmente eu convidei, solicitei uma sala lá e estou procurando despachar 1 a 2 horas por dia para conversar, tomar um café, trocar ideias, trazer as críticas e trazer as soluções junto. E isso aí é uma coisa que precisa se aproximar, né? E isso parece que está sendo feito. Eu já tive várias reuniões, contato com vários conselheiros, quase todos os departamentos, presidente do conselho. Agora o Haroldo, por exemplo, que queira ou não queira, hoje é uma das maiores autoridades do Goiás, que ele é o presidente do conselho administrativo. Você sabe que não pode contratar, não pode fazer nada. Ele que depende do visto dele, assinatura dele. A gente já tem conversado muito pelo telefone. Certo? Ele é um empresário também, muito ocupado, mas ele tem responsabilidade. Ele tem gente reclamando da ausência dele lá dentro do Goiás, mas ele está organizando, ele vai começar a frequentar também. Nós vamos ter uma sala para a gente encontrar pelo 1 a 2 vezes por semana. Sabe? Um cara do bem, muito competente. Ele é muito competente, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar, não conturba não, porque tem pessoa ali que fica por conta de conturbar. Foi o caso que aconteceu comigo, logo ele começou lá. O Vanderlan está se atrevendo, lugar que não se deve. Que não deve. O presidente do Goiás não entra, ele entra em todos os lugares que tem responsabilidade. Eu não tenho que pedir benção a ninguém, não. Eu não vou lá interferir no trabalho. Analisar e ver com meus olhos que está funcionando. Se está funcionando, tem que parabenizar. Se não está, vamos conversar para melhorar. Certo? É isso que eu estou fazendo. E tem uns conselheiros que ficam nessa internet aí, fazendo mensagem, em vez de ajudar, fica conturbando. Esses aí eu já convoquei, já passou o meu recado para eles. Porque se não puder ajudar, atrapalhar, não vem atrapalhar, não. E eu não vou usar aquele palavrão que é pau mandado, não, que eu não sou. Muito bem, é isso aí. Vanderlan, ciúmes de homem, viu, Juliano? Você não tem ciúme de mim, não, viu? Que loucura, jamais. João, bate aqui. Vanderlan, que prazer te receber aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Foi um presente para todos nós. Muitíssimo obrigado. Desculpa, Juliano, porque eu não sou muito... Tem um quilidom que vocês têm de microfone. Talvez a gente fala, mas você pode ter certeza que eu não estou falando só com paixão, não. Com razões também. Eu falo e assumo toda a responsabilidade. Amanhã, se tiver alguém que contrariou, que falei alguma coisa que ofendeu, pode me perguntar. Se eu vim questionar se eu errei, eu vou pedir desculpa.
Mas aquilo que eu falei aqui é meu jeito e não vai mudar. A gente agradece muito. Aqui em cima aqui tem a camisa do Goiás, que as meninas estão filmando aqui. Essa camisa, seu Vanderlan, ela voltará a ser grande novamente? Se depender de mim, se depender, eu posso te garantir que eu vou fazer de tudo para essa camisa voltar aquilo que foi sempre respeitada no Brasil inteiro. E eu prometo, principalmente a torcida que vão, talvez vocês não sabem, eu já fui pro Tobogã esses dias. Você sabia? Não sabia. Esse último jogo que teve do Vila lá, pergunta quem estava lá no Tobogã lá. Que o time gritou, incentivou o Goiás o tempo todinho. E eles têm o maior respeito por mim, que eu respeito eles também. Você sabe que toda a vida eu não fui torcida da turma, mas eu sempre dei o respaldo para eles, o incentivo para eles. E a única vez que eu fui lá, é Tobogã mesmo lá? Tobogã, sim. Eu subi lá. Não sei se tem fotografia aqui. Fui lá, conversei com o Cleomar, tudo lá, e fiquei lá um tempo com eles lá. E só fiz um pedido. Por favor, apoie nosso time. Eu preciso muito de vocês. Eu sou o Vanderlan desse tipo. Expõe, dou a cara a tapa. E eles respeitou. Eu não vi eles parar de gritar um minuto. Se vocês verem na gravação aí, a torcida incentivou o Goiás o tempo todo. Você pode observar. Não foi por falta de incentivo. Esse é o Vanderlan. Não vai fugir do seu estilo. Eu tenho certeza que a maioria do conselho que já me conhece está me apoiando. Tem aqueles que talvez não conhecem, pensam que eu sou ditador. Não. Eu respeito as leis, o estatuto. Mas ninguém vai comandar. Eu posso mudar minha opinião se eles trazerem uma solução para melhorar. Mas falar que está errado e sem solução, eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu agradeço muito o convite. Vocês desculpam, talvez, a minha expressão. Não sou ditador. Eu sou um cara do coração muito bom. Certo? Tenha paciência comigo. Se eu não puder vir, algum dia vocês me convidar, é que eu não posso mesmo. Hoje era para mim estar. Tem uma reunião com o prefeito, vice-prefeito, o presidente da Câmara lá em Quirinópolis, era para ser marcado. Eu já adiei para tarde, porque tinha um compromisso com vocês aí. Mas estamos juntos, conto com vocês, o apoio, o incentivo. Se tiver de criticar, pode criticar. Mas só que tem um negócio, não faz injustiça não, que eu peço espaço e eu vou combater. E sempre eu não sou covarde. E sempre terá espaço. Muito obrigado. Vanderlan, foi um presente te ouvir e te receber no Sem Retranca. Ver você, um prazer. Você é meu afilhado, suspeito. O João é meu amigo do coração, uma pessoa que eu sei que a gente conviveu, a paixão do Goiás, né, João? Você lembra? Exatamente. Junto, daquele jeito lá. O Vasco Café ainda era na maleta. Na maleta, na caixinha. Era um kit, né? Era um kit. O kit na maleta. Eu fico muito agradecido a essas garotas aí. Muito obrigado. Eu tinha até cabelo, seu Vanderlan. Eu também. Faz um tempinho já. Gente, o Sem Retranca da Bandeirantes vai ficando por aqui. Eu peço que você te inscreva no canal Rádio Bandeirantes Goiás e aproveita todo mundo que tá curtindo, aproveita para deixar o seu joinha, o seu like e siga nossas redes sociais também no Instagram, no X, no TikTok e também agora você pode seguir, né, o Sem Retranca GO no Instagram. Acesse o site www.radiobandeirantesgoiana.com.br e claro, baixe o aplicativo Rádio Bandeirantes Goiana, porque o Sem Retranca vai estar disponível em todas as plataformas de áudio da Bandeirantes Goiânia. Bom, o Sem Retranca vai ficando por aqui. Aqui deu!